Bom dia! Hoje nós iremos estudar nossa lição com o tema O Tempo é Tudo. A lição dessa semana ela vai estar baseada em Êxodo capítulo 1 e nós iremos ler agora os versículos 8 em diante. Então subiu ao trono do Egito o novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é agora numerosos e mais fortes que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos lutando contra nós e fujam do país. Ninguém até hoje chegou a uma conclusão qual data exata foi o início da escravidão do povo de Israel. Alguns estudiosos até tentaram chegar. A Bíblia apresenta lá em 1 Reis algumas características desse tempo, só que definitivamente ninguém chegou a um tempo exato do início da escravidão do povo de Israel. O que encontramos em Êxodo capítulo 1 é que quando o rei ele vê que o povo de Israel está crescendo tão forte, os homens eram vigorosos, eram de guerras, ele começa a temer o povo de Israel, porque eles acreditavam que talvez se surgisse alguma guerra, o povo de Israel se juntaria contra eles, iria lutar contra eles e venceriam. E aí a gente encontra a história em que ele pedia para as parteiras irem até as mães e matarem as crianças, os homens que nascessem. Porque o povo de Israel estava crescendo tão forte que eles estavam começando a ter medo do povo de Israel. E talvez você se pergunte, por que então que o povo de Israel não fugiu nesse tempo? Por que então o povo de Israel não lutou contra o sistema daquela nação? E aí a gente também pode refletir sobre essas questões trazendo para dentro da nossa vida. Quando nós estamos passando por um momento difícil em nossa vida, em um período que nós não entendamos talvez o que esteja acontecendo, é o momento em que Deus está agindo em nossa vida. O povo de Israel, ele estava ali em uma numerosa quantidade de pessoas, quantidade de homens que talvez poderiam enfrentar o sistema, poderiam fugir dali antes de serem escravizados totalmente e viver toda a opressão que viveram lá com o faraó. Mas talvez o povo de Israel, eles teriam se acomodado naquele lugar onde eles estavam. Eles tinham as suas casas, tinham suas plantações, tinham a sua família, tinham o que comer, o que vestir, aonde dormir. E talvez essas circunstâncias tenham colocado eles numa posição de conforto. E é por isso que eles não queriam sair dali, porque ali estava bom para eles. E talvez Deus queira nos tirar de algum determinado ponto, que talvez para nós esteja muito bom ali, só que Jesus quer nos tirar dali porque Ele quer nos mostrar algo a mais. Mas às vezes a escravidão dos nossos pecados, as nossas má inclinações, os nossos desejos carnais, eles nos deixam presos a um determinado local que Jesus quer nos tirar dali. Então a pergunta que nós temos para a lição de hoje é: o que você faz quando você ouve a voz de Deus? Ou o que você não faz quando você não ouve a voz de Deus? Mas saiba que em todas essas circunstâncias, Jesus está trabalhando na sua vida.